Oi, gente, tudo bem? Aqui estamos nós de novo para mais uma videoaula. Tô cansada, sei que vocês também estão, né? Se você tá vendo esse vídeo, eu já tô super feliz, porque eu sei que muita gente não tá assistindo as videoaulas que nós estamos gravando com tanto carinho, né? Com tanto cuidado, com tanto zelo. Eu tenho acompanhado as visualizações dos vídeos no YouTube e não tá muito alta, né? Eu percebo então que muita gente está indo direto para as atividades, não tá assistindo os vídeos. Isso não é legal, sabe por quê? Primeiro por esse aspecto que eu falei, né, que nós professores a gente tá fazendo um trabalho assim, na medida do que está ao nosso alcance, para tentar tornar esse aprendizado à distância para vocês um tanto prazeroso, facilitado na medida do possível. E depois, porque quando o aluno se nega, quando ele não assiste às videoaulas, não lê as apostilas e vai direto para as atividades, a única coisa que ele vai conseguir ali é uma nota, né? E o conhecimento, enfim, não vai ser adquirido da mesma forma. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu já estou super feliz porque eu sei que você está levando o seu curso a sério, você está levando a sério esse momento que a gente está vivendo, certo? Bom, nós vamos falar hoje sobre arte barroca, né? E é um tópico importantíssimo, principalmente para nós mineiros, né? Nós que estamos aqui no estado de Minas Gerais, que nós estamos imersos na arte barroca muito mais do que vocês pensam, né? Quem já viajou para as nossas cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, tantas outras, ali a gente consegue ter uma noção do do que foi o barroco para o Brasil e para o nosso estado, né? Quem ainda não teve oportunidade de viajar para essas cidades históricas, muitos têm na sua cidade uma igreja no estilo barroco e talvez ainda não tenham parado para pensar nisso. Eu, por exemplo, eu sou de Formiga e lá nós temos uma igreja muito linda que é a Matriz São Vicente Ferrer, que foi toda construída no estilo barroco, né? Quando eu estudei lá no ensino médio, tive uma professora de história espetacular e ela nos levou lá, nos deu uma aula nos mostrando, né, todas aquelas marcas ali. Mas enfim, Minas é sinônimo de barroco, saibam disso. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, vamos lá então. Barroco. Para a gente entender o que deu início, o que deu origem a essa arte tão rebuscada, tão cheia de enfeite, né? Tão às vezes cheia até de exagero, nós vamos imaginar uma linha do tempo, certo? E não é uma linha do tempo de uma década, de um século, não. É de várias décadas, de vários séculos. Lembra que a gente falou sobre a arte na antiguidade, né? E eu falei para vocês que na antiguidade clássica, né, principalmente na Grécia Antiga, e consequentemente na Roma Antiga também, né, que foi um país que se inspirou muito e copiou muito a arte dos gregos. Mas eu falei para vocês que na Antiguidade Clássica o homem era o centro das atenções, o homem era o centro de tudo, a razão estava acima da fé em divindades, né? Tanto que os gregos criaram obras de arte totalmente livres e muito inspirada na questão da beleza, da perfeição, né? Da beleza humana. Tanto que eu falei para vocês que eles criavam, né, modelos ideais de beleza e a arte era feita a partir desses padrões. Bom, só que aí, depois da Antiguidade Clássica, veio a Idade Média, que nós já falamos sobre ela também, que foi um período em que a igreja ela dominava a produção cultural, artística, filosófica, com mãos de ferro, digamos assim, né? A igreja era uma instituição muito forte e que controlou a produção artística no período da Idade Média. A Idade Média chegou a ser chamada de Idade das Trevas,
né? O que acaba sendo uma calúnia, né? Porque a gente não pode dizer que foi só treva na Idade Média. Muita coisa se desenvolveu na Idade Média, muitas construções, muitas igrejas, muitas escolas foram construídas, né? A educação teve um relativo avanço, mesmo que ela fosse restrita aos espaços relacionados à instituição católica, né, aos mosteiros, enfim. Mas aí veio a Idade Média, e na Idade Média falava-se o contrário do que se dizia na Antiguidade Clássica. Não, não é o homem e nem a razão que é o centro do universo. É Deus. Então, na Idade Média existe o teocentrismo, principalmente, é lógico, depois do advento do cristianismo, porque a gente sabe que o período compreendido como Idade Média, ele começa antes do cristianismo, da vinda de Cristo, e vai até alguns séculos depois, né? Então foi um período em que a igreja prega a fé acima de todas as coisas, né? Deus é o centro do universo e não o homem. Então a gente tem aí, se comparamos Antiguidade Clássica com a Idade Média, são séculos, olha só, cronologicamente são séculos de distância. Mas nós temos aí uma antítese, né? Nós temos ideias contrárias, ideias opostas. Só que aí vem, depois da Idade Média, o Renascimento, que nós falamos sobre ele também, né? As obras renascentistas, e aqui cabe até a gente falar um pouquinho especificamente sobre o Renascimento, foram obras esplêndidas, né? O Renascimento, ele já tem esse nome justamente pelo fato de que considerava-se de que a cultura, a arte, a filosofia estavam adormecidos naquele período ali em que a igreja controlou tudo na Idade Média. Então era necessário fazer renascer aquilo que estava adormecido. Então, os renascentistas, eles vão buscar inspiração lá na Antiguidade Clássica, lá na Roma Antiga, lá na Grécia Antiga principalmente, né? Então eles voltam a dizer o quê? Não é Deus, não é a fé no centro de tudo, é o homem, é a razão. E aí a gente sabe que o Renascimento, inclusive, foi um período de grandes descobertas. Muita coisa aconteceu nesse período, né? Foi o período das grandes navegações. Nesse período, a medicina teve um grande avanço também, né? Porque começaram a fazer a dissecação de corpos, então várias coisas que até então não se sabia sobre o corpo humano foram descobertas. A imprensa foi inventada nesse período, mas olha lá, né? Quando a gente fala em imprensa, nós não estamos falando de Rede Globo, de internet, né? É porque até então a maneira de se reproduzir livros e manuscritos era muito artesanal, tudo feito à mão. Então, naquele período ali, se inventou uma forma, uma espécie de gráfica, onde reproduzir ideias, reproduzir livros tornou-se mais fácil. Então, propagar novas ideias tornou-se mais fácil, né? Então, a cultura, de um modo geral, no período do Renascimento, ela sofreu, aliás, ela teve um avanço muito grande. E uma das ideias mais fortes do Renascimento é que não é a fé cega em Deus que vai determinar o seu futuro, né? Mas a razão, o raciocínio lógico, o que para os renascentistas não era uma negação da religião. Não era uma negação da religiosidade do cristianismo. Eles só queriam combater alguns abusos, né? Inclusive que a igreja cometia naquele período. Então, vem aí o Renascimento com essas ideias renovadoras. Só que a igreja, com esse período, com essa questão aí do Renascimento, ela sofreu um impacto muito grande, inclusive começou a perder fiéis, porque junto ali com o Renascimento veio o Iluminismo e a Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma, ela surgiu dentro da própria igreja, né? Foi iniciada por Martinho Lutero, digamos assim, revoltados com os abusos que a Igreja Católica estava cometendo, surge a Reforma Protestante, né? Então surge uma nova igreja
que vai contra todos aqueles abusos que estavam sendo cometidos pela Igreja Católica. Que abusos eram esses, né? A igreja vendia terreninhos no céu, vendia indulgências, né? As indulgências eram como se fossem passagens para o céu. A igreja vendia pedaço da roupa dos santos, pedaço do lenho da cruz de Jesus. Os padres, né, os membros da igreja pregavam um celibato que não existia na prática. O que é o celibato? É o fato do padre não poder ter relações afetivas, né? Nem homo nem heteroafetivas, né? O padre tem que ser dedicação exclusiva para Deus. Mas na prática isso não acontecia. Bom, então tudo isso foi causando uma revolta danada, e aí o Martinho Lutero começou, né, na Alemanha, o protestantismo. Em outros lugares houve outras iniciativas, como na França, o João Calvino também funda uma igreja protestante. Na Inglaterra, né, surge o anglicanismo. Então, pessoal, com todas essas mudanças, né, com o surgimento do protestantismo, a Igreja Católica começa então a se sentir ameaçada. E ela vem com um movimento chamado Contra-Reforma. E o que foi a Contra-Reforma? Foi um movimento fundado pela Igreja Católica, para conter os avanços do protestantismo. Então, voltando àquela linha do tempo que eu estava falando para vocês, né? Olha só, lá na Antiguidade Clássica, então, era o homem no centro de tudo, né? Depois vem a Idade Média e é Deus no centro de tudo. Depois vem o Renascimento e mais uma vez coloca-se a razão acima da fé. E agora vem a igreja com a Contra-Reforma, retomando aqueles valores medievais e coloca mais uma vez Deus, a fé, no centro de tudo. Então isso foi gerando uma confusão, o que é certo, o que é errado, o que seguir, em que acreditar, né? E a igreja, quando ela vem com essa Contra-Reforma, ela vem com ações, digamos assim, fortes, né? Por exemplo, a igreja criou um índice dos livros proibidos, que eram livros que não poderiam ser lidos. Que livros eram esses? Muitos dos livros escritos pelos grandes sábios da antiguidade, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Que mais? A igreja, uma coisa muito interessante para nós que estamos estudando o Barroco foi que a igreja determinou que com esse movimento da Contra-Reforma, né, para poder conter o avanço do protestantismo e continuar o fortalecimento da Igreja Católica, eles iam catequizar os povos das terras recém-descobertas, né? E é aí que é o X da questão com relação à arte barroca no Brasil. O Brasil tinha acabado de ser descoberto ali em 1500, né? Então ele estava nessas terras recém-descobertas. Então ele entrou nesse plano da Igreja Católica, onde os povos das terras recém-descobertas deveriam ser catequizados, ou seja, ensinar-se-ia o catolicismo para esses povos. Então, através dos jesuítas que são enviados para essas novas terras, começa a ensinar o catolicismo para os povos dessas novas terras, né? Agora, olha que interessante. Se é para ensinar o catolicismo, o que é que nós vamos construir? Igrejas, né? Por isso é que quando a gente vai nas nossas cidades históricas, que foram os centros urbanos que se formaram nesse período, a gente vê tanta igreja. Se a gente vai em Tiradentes, em Ouro Preto, a gente vê muita igreja, mas naquela época era muito mais, porque era para ensinar o catolicismo. Então vamos construir capelas, vamos construir igrejas, né? E aí, o modelo artístico que vigia na Europa naquele período era o barroco. Consequentemente, então ele foi trazido para o Brasil, né? Então ele veio, o barroco no Brasil, ele vem com a ação dos jesuítas. Os jesuítas vêm para cá para ensinar o catolicismo para os nativos, para os índios, para os negros que estavam aqui,
começam a ser construídas inúmeras igrejas e nessas igrejas prevalece o estilo barroco, que era o estilo que, digamos assim, estava em alta na Europa naquele período. Então, por que eu falei para vocês que Minas Gerais foi tão fortemente marcada pela questão da arte barroca? Acontece que aconteceu o ciclo do ouro. Vocês já ouviram falar no ciclo do ouro, né? Foi quando aqui no nosso estado foram descobertas dezenas e centenas, talvez milhares de minas. Então começa uma corrida aqui para o interior. Até então, né, o que estava concentrado ali no litoral começa a vir para o interior. E aí começam a se formar povoados, começam a se formar cidadezinhas aqui no interior de Minas, porque esse ouro estava sendo explorado. Então o ouro, no período da arte em que foi desenvolvida a arte barroca no Brasil, ele era uma matéria-prima abundante. Por isso que quando a gente vai nas igrejas barrocas, principalmente nas daqui de Minas, mas não só nas de Minas, nas do Rio de Janeiro e em outras a gente vai perceber isso, vai ter muito a presença do dourado, né? Porque era uma matéria-prima que se tinha com facilidade naquele período. Percebam só como é que isso tudo vai se juntando. Parece peças de um quebra-cabeça que começam a se juntar, né? Eu falei daquela linha do tempo que vai acontecendo. Eu falei de que no Renascimento surgiram as grandes navegações e aí nesse meio tempo aí o Brasil foi descoberto. A igreja vem com a Contra-Reforma e nessa ação, entre as ações da Contra-Reforma, manda os jesuítas para essas novas terras, para eles catequizarem os índios, né, os povos dessas terras recém-descobertas. Acontece o ciclo do ouro aqui em Minas Gerais e aí a gente tem de repente essa riqueza toda que nós temos, que são as igrejas barrocas, as igrejas que são repletas de arquitetura barroca, de santos barrocos, né, digamos assim, de estilo barroco, tanto internamente quanto externamente nas fachadas. Então o barroco é isso, sabe, gente? Ele é essa mistura que foi acontecendo com o passar dos anos e de repente eclodiu numa arte fantástica e que o nosso estado tem, digamos assim, em abundância. Bom, e aí, dado isso tudo que eu falei, quais são as principais características da arte barroca? É uma arte marcada por conflitos, por contradições. Por quê? Porque o artista, ele está ali, né, o filósofo, o estudioso, de um modo geral, ele está um pouco perdido, né? O que é certo, o que é errado, em que eu devo acreditar, como é que é Deus, ou é a razão no centro de tudo, é a fé, ou é a inteligência, eu devo ser racional, ou eu devo deixar que a fé conduza as minhas ações. Então isso tudo vai ser a grande marca do barroco. E por isso a arte barroca, ela é marcada por opostos, por oposições, por coisas contrárias. Mas como é que isso se reflete na arte? Pensem comigo. Estão aqui, né, os jesuítas para ensinar religião para pessoas analfabetas. Os cultos, por exemplo, eram celebrados em latim, as missas. Então essa população que estava surgindo, se formando aqui, era todo mundo analfabeto, pouquíssimas pessoas eram letradas, né? Não havia escolas aqui ainda. Quem queria estudar ficava muito restrito a criar um vínculo com a igreja, a ir para um seminário, a ir para um convento. Então o que acontece? A imagem, veja só, a imagem, a pintura, a escultura, ela se torna uma ferramenta, né, muito prática, muito útil para a igreja. Por quê? Igual livro de criança. Se você vai ler um livro, mas você não sabe ler, você precisa de imagens. Por isso os livros de criança são tão ilustrados, né? Então, o que vai acontecer? A figura, a imagem, ela se torna uma literatura acessível a essa população analfabeta. Então, esses contrastes que eu falei para vocês, que marcam a arte barroca, eles vão ser colocados na arte através da imagem. Mas como? Através de jogo de cores, o claro, o escuro.
o vermelho escuro contrastando com o azul claro, porque vermelho está muito relacionado a sangue, a carne, ao físico, e o azul está muito relacionado ao céu, pureza, salvação, né? Então, se você pega os poemas do Barroco, vai se falar muito em Deus e demônio, céu e inferno, perdão e pecado, né? E isso tudo vai ser a grande marca da arte barroca. Então, se vocês estiverem lá no Enem, né, e aparecer uma questão lá perguntando sobre características do barroco, seja na literatura ou na arte, essa é a grande marca do barroco: conflito e contradições constantes, jogos de palavras opostas, jogo de cores que vão se contrapor, o claro e o escuro, porque o tempo todo, através da imagem, busca-se passar uma imagem de que a escuridão é o pecado, né? Se você ficar indo por aquelas ideias ali dos protestantes, essas coisas que estão falando que não pode colocar Deus acima de tudo. E aí eles colocam o claro, o azul, a luz como sendo a salvação, entre aspas, o catolicismo. É aquilo que você tem que seguir, que vai te salvar, que vai te levar para o céu, né? Então é isso, o barroco é o tempo todo marcado por essas figuras opostas. Eu tô colocando aí algumas imagens para vocês verem, olha só. Esse quadro que eu coloco aqui primeiro é a descimenta de Jesus da cruz. Percebam que o quadro, o que predomina nele é a cor escura, né? Uma roupa vermelha da pessoa que está ajudando a descer Jesus, o fundo todo escuro, e na figura de Jesus é que se jogou claridade, é que se colocou a luminosidade. Por quê? Tá vendo como que através de um jogo de imagens eles conseguem passar esse recado de que a salvação está ali, está em Jesus, a claridade, a luz está ali. Depois eu coloco aí para vocês uma figura que está no teto, né, da igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto. Percebam que você tem lá no centro a figura de Nossa Senhora, né? Você tem o vermelho ali se misturando ali com o azul claro. Como eu disse, isso é muito marcante nas igrejas barrocas, nas pinturas barrocas, o vermelho se contrapondo com o azul. Também o barroco, como ele é uma arte que emergiu assim no meio de uma confusão de ideias, ele acaba surgindo como uma arte muito confusa também. Então você vê aqui nesses quadros, olha, um certo exagero, parece que eles querem conferir movimento à imagem, o que não existia naquele período, né? Então o barroco também é uma arte marcada pelos exageros. O barroco chegou a ser chamado de uma arte de mau gosto. Por causa dos excessos, é uma arte com excesso de decoração, com excesso de enfeites, né? Por causa dos exageros nas cores, desses contrastes. Se você vai numa igreja barroca, não tem um lugar onde você põe um dedinho que não tem um enfeite. É no teto, é no chão, é nas laterais, é no altar. São igrejas muito, 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 com muito enfeite, com muita decoração. E isso, em alguns momentos, foi classificado como de mau gosto. E quando você analisa alguns quadros, né, como esse que eu coloquei aqui, ó, Chegada de Maria de Médicis a Marcela, você vê que lá em cima você tem anjos, né? Você tem claridade, e lá embaixo você tem imagens que sugerem agonia, sofrimento. Então o tempo todo se faz esse jogo, né, de o que é bom e o que é ruim, o que salva e o que não salva. Bom, e uma outra coisa interessante é que as figuras religiosas vão ser muito recorrentes no barroco, pelo fato de que eles estão tentando retomar os temas medievais, né? Eles estão tentando retomar aquelas ideias lá da Idade Média, certo? Através daquelas ações da Contra-Reforma. E vai surgir aí uma coisa muito interessante, que é a característica bem marcante também no barroco, que é a morbidez. O que é morbidez? É quando você olha para os rostos das esculturas, das pinturas, você vê o sofrimento extravasando,
né? Porque essa meio que era uma ideia da igreja, de que o sofrimento purifica, de que o sofrimento salva. Então, quando você olha as imagens barrocas, as do Aleijadinho, por exemplo, nós vamos falar sobre ele ainda, você percebe muito essa característica do sofrimento, o que a gente chama, né, como característica artística de morbidez. Bom, só para concluir então, né, de onde a gente vai começar na próxima semana falando sobre o barroco no Brasil. Então, o barroco no Brasil tem características bem específicas e nós vamos falar sobre elas no nosso próximo vídeo, para que esse não fique muito extenso, certo? Então, junto com, né, o que eu estou mandando com essa videoaula de hoje, eu estou mandando uma atividade que deve ser feita sobre a arte barroca e queria que vocês lessem mais a respeito, né, durante essa semana, que vocês dessem aí uma pesquisada sobre a arte barroca. Apesar de que eu já falei, né, um pouco sobre o barroco em Minas, sobre o barroco no Brasil, mas eu falei de uma maneira mais genérica hoje, das características do barroco de um modo geral. E no próximo vídeo, semana que vem, a gente, aliás, né, de hoje a 15 dias, nós continuamos falando sobre o barroco, que é um assunto, né, que vai render bastante, e vamos entrar especificamente nas características do barroco brasileiro. Bom, então por hoje é só. Um abraço para todo mundo e até daqui a alguns dias. Tchau!